é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, na aula passada nós falamos, sobre algumas técnicas de leitura, que facilitam a leitura, no momento de uma compreensão de texto em inglês. Serve essa técnica, vocês podem estar colocando em todas as disciplinas, tá bom? Bom, e eu deixei um textozinho que é My Bunny. My bunny quer dizer meu coelhinho, bunny quer dizer coelhinho pequenininho, tá? Bom, então a leitura do texto é assim. I am Evan. I have a little bunny. It's very cute. It's like carrot. It has a short tail. It has 4 legs. It has big front teeth. It's white in color. Bom, então tá dizendo, eu sou Eva, eu tenho um pequeno coelhinho. Ele é muito curtinho. Bom, ele gosta de cenoura. Ele tem uma cauda curta. Ele tem 4 pernas. Ele tem dentes grandes da frente. E a sua cor é branca. Bom, na primeira questão tem assim. Bunny likes to eat. Bom, o coelhinho gosta de comer meat ou B, carrot ou C, wolf. Bom, então a palavra, a gente passa o lápis assim, o dedo, e encontra qual dessas palavras está lá. Carrot, então ele come carrot, que é o quê? Cenoura. A segunda, letra B, certo? Marcar a letra B. Segunda, what's the color of bunny? Ou seja, qual é a cor do coelhinho? Bom, a gente viu lá embaixo, white in color, ou seja, ele está branco. Então, black, não tem black lá no texto. Temos a palavra white, então também é letra B, cor branca. Dentro das técnicas de leitura, uma delas é a intuição, você prever, Por exemplo, nós sabemos, conhecemos que a maioria dos coelhos são brancos. Então, logo de cara da pergunta, você já procura que é a palavra branco, white em inglês. A terceira, bunny has a tail, ou seja, o coelhinho tem uma tail, é a cauda, o rabo. Então, tá dizendo lá que é short, então é letra A, tá certo? Tem um rabo curto, short, letra A. E a quarta, bunny has big front. Bom, ele tem uma grande, na frente, que ele tem grande, teeth, que é os dentes. E hoje nós vamos falar sobre word formation, ou seja, formação de palavras, Vamos conhecer um pouco e entender como as palavras são formadas. Bom, a gente sabe, como em português, que as palavras, às vezes, elas recebem um prefixo ou um sufixo. O que é o prefixo? É aquilo que vem antes. E o sufixo? É aquilo que vem depois. E quando nós acrescentamos um prefixo ou um sufixo, as palavras elas mudam de classe. Vocês lembram que nós temos 10 classes gramaticais? Quem lembra? Que é o quê? O substantivo, é o verbo, a preposição, interjeição, artigo, pronome, advérbio, adjetivo. Então, todas, são 10 classes gramaticais. O que ele nos diz aqui nesse slide? A morfologia ocupa um lugar importante no inglês técnico e científico. Então, muitas palavras são formadas pelo acréscimo de uma partícula antes, que é o chamado prefixo, ou depois, que é o chamado sufixo, ou os dois, No caso, que é a formação parassintética em sua raiz, como o radical, certo? Bom, então, como por exemplo, as palavras, se eu digo a palavra feliz. Feliz é uma palavra radical. Eu posso acrescentar um prefixo, infeliz, como também eu posso acrescentar um sufixo, felizmente, ou eu posso acrescentar os dois, infelizmente, não é isso? Então, ela é uma palavra parassintética, ok? Bom,
Então, prefixo e sufixo, né? Então, para uma melhor interpretação de textos em inglês, é necessário o domínio de alguns elementos gramaticais do vocabulário, como lá as técnicas. Foi importante a gente aprender um pouco de técnica, né? E também dentro das técnicas é importante que a gente conheça os prefixos e o sufixo. Então, conhecer alguns prefixos e sufixos mais utilizados na língua inglesa facilita a compreensão do texto, ou seja, não é necessário que você, todo momento, quando não souber a tradução de uma palavra, que vocês peguem um dicionário. Porque cada vez que vocês não souberem a tradução de uma palavra for no dicionário, você vai perder muito tempo. E em concursos, isso não é possível, né? Então, a gente tem que saber. O prefixo é o elemento que se agrega a um radical, alterando-lhe o significado, a fim de formar uma palavra nova. Então, como ele diz aqui, né? Sinceramente, não entendi nada. Foi como eu coloquei na palavra, por exemplo, leal. Se eu coloco um prefixo, des, né? Fica desleal. Então, nesse caso, mudou o sentido da palavra, o significado, não mudou completamente? Ficou um sentido negativo. Né? O des é algo negativo. Assim também como a palavra feliz. Se eu coloco o in, também torna-se uma palavra negativa, infeliz. O mesmo acontece em inglês. Né? Então, conhecer o processo de word formation, né, de formação de palavras, é bastante útil para lidarmos com textos onde alguns termos técnicos aparecem de vez em quando. A palavra work. Work é trabalho, né? Que vem do verbo to work, que é do verbo trabalhar. Quando nós acrescentamos o sufixo er, tá? O sufixo or refere-se ao significado de profissão ou alguma coisa que a pessoa faz, né? Worker vai ser o trabalhador. Então, o prefixo e os sufixos são muito vastos na língua inglesa. E também no português nós temos vários, né? Portanto, vamos acompanhá-los com mais calma e vamos ver outros exemplos, tá? Olha aí, alguns prefixos. Nós temos o prefixo un. O prefixo an forma o oposto de alguns adjetivos, O oposto é o contrário, né? Então, se eu tenho certain, quer dizer certo. Se eu coloco o prefixo uncertain, fica incerto. Common, comum. Se nós colocamos o prefixo uncommon, fica incomum. Né? Então, vocês perceberam que o oposto é o contrário. Certo? Vamos lá conhecer mais outros exemplos. Agora, nós vamos ver exemplos de sufixo. O sufixo nes. Nes ao final de um adjetivo transformam em um substantivo abstrato. Bom, as palavras abstratas são aquelas que você sabe que elas existem, mas você não vê. A gente imagina como é que ela é. Então, dark. A palavra dark quer dizer escuro. Então, se eu quero transformar em um adjetivo abstrato, eu vou o quê? Colocar o nes. Então, fica darkness. Escuridão. Kind. Kind quer dizer gentil, né? Então, se nós acrescentamos o sufixo ness, kindness, gentileza, tá? Então, também, né, a questão de você acrescentar um prefixo ou um sufixo modifica as palavras, modifica a sua classe gramatical. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Acrescente o prefixo aos adjetivos e traduz a palavra formada. Então, nós temos aqui believable, acreditável, unbelievable, inacreditável, forgettable, esquecível, unforgettable, inesquecível, know, conhecido, unknown, desconhecido, limited, limitado, unlimited, ilimitado, luckily, sortudo, unluckily, arrasado,
necessary, necessário. Unnecessary, desnecessário. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais, né, de acréscimos também, mais alguns adjetivos. Happy, feliz. Happiness, felicidade. Aqui agora estamos acrescentando um sufixo. Lá foi prefixo, agora o sufixo. Soft, que é suave. Softness, suavidade. Kind, gentil. Kindness, gentileza. Weak, fraco. Weakness, fraqueza. Selfish, egoísta. Selfishness, egoísmo. Então, a gente percebe, né, aí, e agora nós vamos ver um quadro onde mostra a mudança, né, de classe gramatical de algumas palavras. Então, aí nós temos apologize, apologies, né, que era um verbo, transformou em um substantivo, não é substantivo. Apologized, adjetivo, e apologistically, transformou em um advérbio. Appear, disappear, né? Appearance, disappearance. Apparent, apparently. Upload, uploads, uploader. Apply, application, applicant. Applicable, applicable. Appoint, appointment. Approve e disapprove, né? Approval, disapproval. Argument, adsemation. Bom, então, só para que vocês pudessem perceber que é uma única palavra, toda vez que nós acrescentamos um prefixo ou um sufixo, ela muda sua classe gramatical, tá? Então, formação de palavras é isso, onde nós estudamos tanto em português quanto em inglês. É que nós podemos acrescentar alguns sufixos ou prefixos, ou os dois em uma única palavra, e aí nós conseguimos com que ela mude, né, a sua classe gramatical, certo? Então, finalizando aqui essa primeira parte de formação de palavras. Claro que nós temos muito que aprender ainda com alguns prefixos e depois com alguns sufixos, que é importante que a gente conheça cada um deles.